Aqui não é o gol no mercado, é o na cara do gol, mas a gente vai falar de mercado da bola, porque tem gente que está gastando uma boa grana. E será que isso aqui vai afetar muito a questão da competitividade no futebol brasileiro? Também tem algumas diferenças no futebol mundial. O Mundial de Clubes interfere nisso tudo. A gente tem muita coisa para conversar, então está começando agora na cara do gol. Olá, meu amigo, minha amiga, ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando com mais uma edição de Na Cara do Gol, o seu podcast semanal, trazendo os debates do futebol do Brasil e do mundo, aqueles assuntos que valem a pena a gente discutir. Eu tenho certeza que você tem a sua opinião, então deixa aqui embaixo o seu comentário, deixa o seu like também, se inscreva no canal, compartilhe o canal do Gol. Eu, Rafael Bellatini, mais uma vez na apresentação, acompanhado de Eduardo Massa. Tudo bem, Massa? Um prazer, e hoje com um convidado especial aí. Convidado especial, temos um rosto novo aqui, Luiz Tavares, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Na Cara do Gol. Obrigado realmente pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. E vamos conversar, vamos falar de futebol. Um prazer estar aqui. É isso aí. Lembrando a vocês também que vocês podem ouvir no formato de podcast, tá lá no Spotify, nos principais agregadores de podcast, você ouve também Na Cara do Gol. É bom, eu gosto, é bom um programa que caminha pro trabalho, né? Fica divertido. Principalmente quando seu time ganha, né? Quando seu time ganha é melhor você ouvir falar de futebol do que quando perde, né? Hoje tá todo mundo feliz aqui, né? Quer dizer, quase. Quase todo mundo feliz, eu tô feliz. Eu só acho que tem algumas discussões, nossa. Infelizmente, a gente mudando um pouquinho a pauta do programa, mas no final de semana já foi isso. A arbitragem, invariavelmente, ela é o assunto no Brasil. A gente discute muito pouco futebol e discute muito mais de arbitragem, a gente vê nos programas do dia a dia, né? A gente aqui não, né? A gente tenta se manter mais na bola e campo, né? Eu não, arbitragem, não sou comentarista de arbitragem. Deixa lá para quem... Eu tenho até uma sensação que, assim, eu acho engraçado, e eu falo isso bastante, comento na NFL, por exemplo, o jogo é tão longo, o jogo tem mais de 90 minutos, sim. E é um lance específico que decide tudo. Para mim, eu acho que a arbitragem ela tem que ser assunto em casos absurdos, como a gente teve em caso de Libertadores América, né? 3 gols anulados, pênalti, não sei o que lá. Aí, ok. Agora, cara, lancezinho e o VAR, porque a linha, porque não sei o quê, e faz linha grossa, linha fina dá na mesma, pessoal. 1 centímetro é 1 centímetro com linha grossa ou linha fina, tanto faz. Né? E também da tolerância. Tolerância. Expulso o goleiro, não expulso o goleiro. Expulso o goleiro. Porque fez cera. O que é cera, o que não é. Falta de critério, né? A falta de critério não tem VAR que resolva a falta de critério. Agora, esses lances mais objetivos não deveriam ter discussão, né? Porque a tecnologia que o Abel Ferreira reclamou é a tecnologia que todo mundo usa, tem no time dele, contra, a favor, é a mesma coisa. Então isso já acho que é demais. E o VAR, infelizmente, eu era um grande defensor do VAR. O VAR no Brasil é uma piada, mas não é por causa de uma linha grossa, linha fina. Sim. E o lance de ontem que a gente está falando aqui do Palmeiras-Corinthians, por acaso, é um lance que para mim nem tem muita discussão. Eu olharia para aquilo e daria impedimento, é um impedimento muito ajustado. Antigamente, sem VAR, o bandeirinha poderia marcar ou não. É aquele lance que você... Ajustado, né? É muito lance de centímetros mesmo, né? Já o lance do fim de semana já é um lance mais discutível. O lance da cera que interessa quando... O goleiro do Vasco já é um lance muito mais discutível, porque realmente... Depois veio o Vasco com seu dossiê, né? O laudo médico. O dossiê do laudo médico. Segundo o laudo médico dos médicos do clube, ele tá machucado, né? Imparcial. O laudo verídico, totalmente isento, né? Mas assim, provavelmente ele estava sentindo dor, o que não inviabiliza até um amarelo ali. A questão é mesmo critério, né? No mesmo jogo, quando o árbitro não consegue demonstrar nem o mesmo critério dentro do mesmo jogo, como é que a gente vai esperar critérios para toda a arbitragem, todos os jogos, para todo um campeonato, com uma arbitragem que sequer é profissional, sequer é amadora para um futebol que movimenta milhões. São coisas que eu não consigo entender. Eu defendo o VAR, eu sou um defensor do VAR, né? Eu acho que pela velocidade do jogo a gente tem uma tecnologia, tem que usar e tem que melhorar.
O detalhe é esse. Eu sempre trago uma comparação e o pessoal fica bravo. É outro esporte, mas a NFL na década de 60 começou a tentar usar o vídeo. E aí perceberam que não tinha tecnologia, foram evoluindo. Nos anos 80 usaram. Se você buscar lá no comecinho dos anos 90, os jornais, as críticas eram exatamente as mesmas. Tira a essência do jogo, o erro faz parte do jogo, porque demora demais, porque não resolve 100%. Tiraram do jogo. Aí em 97, teve um lance que decidiu até quem ia se classificar, o cara foi demitido, um lance que um vídeo mudava aquilo lá e a tecnologia voltou a ser usada. O que acontece? Ela ficou fixa, mas todo ano existe uma revisão. Os times propõem mudanças. Faz-se uma evolução daquela regra. É perfeita ainda? Tem mais de 20 anos que está usando? Não, não é perfeita e não vai ser. E a tecnologia está aí, a tecnologia muda a cada ano, né? Ver o Mundial de Clubes, a tecnologia usada, por que a CBF, que tem condição financeira, valorizar o campeonato, né? O Brasileirão cada vez cresce mais, o volume do Brasileirão, os atletas, o impedimento semiautomático vai pintar, vão questionar a idoneidade do computador. Vão questionar se o computador não... mas é o computador ali... Mas no Mundial, você viu que no Mundial ninguém reclamou? Mas ninguém reclamava no geral. Então, o árbitro e no VAR ninguém reclamava. Eu acho o VAR, por exemplo, o VAR da Premier League é um VAR que volta e meia é questionado também, mas ele não é assunto todo jogo. Sim. A arbitragem não é assunto todo jogo. As pessoas pensam assim, não tem erro de arbitragem na Premier League? Lógico que tem, gente. Tem o tempo inteiro, né? Ela só não é assunto, a forma como eles têm uma forma mais profissional de lidar com tanto na mídia, quanto nos jornais, quanto no jogo. São com árbitros profissionais, mas óbvio que também é assunto lá, é assunto em qualquer lugar, né? Mas não do jeito que a gente vê. Não é qualquer coisa, não é qualquer lance que é esmiuçado, e eu tenho certeza. E também ninguém gosta de ter um Abel Ferreira num campeonato como a Premier League, ia ser punido a cada 3 jogos, né? Aliás, ele no Brasil também. E tem um amarelo, todo jogo tem um amarelo, né? Ferreira, é impressionante. Ele falou do Mundial e ele levou cartão no Mundial, né? Mas é a arbitragem brasileira que ele reclama, né? É incrível. Não, mas assim, o que eu acho só é que o Brasil se perde demais, às vezes reclamando. Muitas vezes é usado por muleta, até por parte da imprensa, não tenho que fazer moral com ninguém ali assim, mas muita gente prefere, ao invés de discutir a parte tática, a parte do jogo em si, o que aconteceu, e treinador adora isso. Para treinador entender. Perfeito. É muito melhor do que explicar por que o time não jogou. Ele explica só na arbitragem. Ninguém perde. Ninguém perde, todo mundo foi roubado. Ninguém perde mais, ninguém é ruim, o outro nunca é melhor, é sempre arbitragem, acabou. E assim, ninguém também, por exemplo, o lance do Vasco e tudo mais, que expulsou o goleiro, o critério, todo goleiro faz cera. Então, teria que dar o quê? Tem um tempo, ajusta no tempo, tudo, mas não expulsa. Vamos ver a próxima rodada do Brasileirão. Será que vai ter alguém expulso? Copa do Brasil eu já vi gente caída no chão. Então, assim, é o famoso realmente critério. E aí? E a questão também é que muito se discute, eu conversei até com alguns jogadores, né? É diferente quando você tem uns 5 minutos, com 15 minutos do segundo tempo, do que você coloca 5 minutos no final, nos acréscimos. Porque o acréscimo já entrou no desespero. Até o fator psicológico, o time está mais cansado. Sim. E o fator psicológico, você entende que está se encerrando. Então, a cera, ela faz resultado por mais que você devolva o tempo lá na frente. Não sei, talvez relógio que parasse, vai ter que arrumar faz teste, ou então aceita que é isso mesmo, porque o cara reclama hoje, amanhã é ele que está fazendo. E é assim que funciona o futebol. O Vasco soltou uma nota, reclamando e tudo mais. Se fosse ao contrário, se fosse amanhã o goleiro do Inter, por exemplo, será que o Vasco ia reclamar? Não iria. Amanhã então, o Vasco vai reclamar que o goleiro tal fez cera, então, assim, fica nessa. Todo mundo olha pro próprio umbigo, reclamando e tudo mais, e não chega a um consenso, uma união. Uma reunião, de repente, CBF, juiz, jogador, não tem uma reunião. Pega a CBF, pega jogador, técnico, vamos fazer uma reunião, vamos alinhar, vamos definir um critério, alguma coisa. Não tem. Mas não funciona, porque mesmo quando eles tentam se acertar, é chatíssimo. Nem os próprios times se unem. Isso. 2 ligas diferentes, não tem uma união. Vamos criar uma liga, criam 2. Justamente. Então, vamos juntar, uma não quer. Separa e vira o outro. Eu vou vender para essa televisão, vou vender para essa televisão, fecha algo aqui, fecha pra eu quero fazer separado porque eu vou ganhar mais aqui. Justamente. E aí a gente eu tenho que receber mais e você recebe menos, eu fecho ali. Ó que gancho bom. Ó que gancho bom. Perfeito o gancho. A gente girou aqui para cair no gancho que é realmente a questão da arrecadação. Tá todo mundo assustado aqui, tá todo mundo impressionado. Eu não tenho crítica nenhuma, acho que
quem arrumou a casa vai lá e faz as suas compras normalmente, né? Mas a equipe do Flamengo fazendo um mercado impressionante, né? Contratando aí a rodo jogadores de nome, trazendo jogadores alguns que pagam caro, como é o caso do Samuel Lino, né? Pagando ali seus 23 milhões de euros, uma coisa nessa linha. E convencendo jogadores como o Íñiguez, né, que está ganhando um bom dinheiro também, está vindo do futebol europeu para o futebol brasileiro. Pega Emerson Royal, você vence concorrência com o Napoli para trazer o Royal também. Então, é um time que tem um patamar diferente. Tem torcedor do Napoli com certeza comemorando, né? Ah, sim. eu só conseguia lembrar na musiquinha do Tottenham. Vocês lembram dessa história? A torcida do Tottenham uma vez viralizou que a gente não tem ataque, a gente não tem defesa, o nosso lateral é Emerson Royal. Ele não sabe atacar, ele é Emerson Royal, nosso lateral. Nosso lateral é Emerson Royal. Eu acho que o que ainda nivela o jogo no Brasil é justamente essa falta de capacidade de saber como utilizar o dinheiro. Mas a médio e longo prazo, o dinheiro ganha jogo. Ganha campeonatos, tá? Eu falei isso aqui recentemente, quando nós conversamos sobre o Paris Saint-Germain. E eu disse, não, o Paris Saint-Germain é favorito para ganhar a Liga dos Campeões, na época, né? Por quê? Porque a PSG, a camisa pesa? Não pesa. Não é assim, se pesa a longo prazo, um dia vai deixar de pesar. Todo clube que construiu títulos teve investimento. Não existe isso de campeão pobre que ganha um campeonato, é o Leicester, né? No Brasil, é só você pegar, para a gente sair um pouquinho desse Flamengo que constrói um Flamengo repleto de estrelas, a gente vai para o Botafogo no ano passado. O Botafogo foi em 3 anos de um clube falido, a SAF realmente mudou. Para alguém entrar, investir dinheiro e ser campeão em 1 ano ou 2, estava lá brigando por títulos. Ou seja, não é que muda, dinheiro não entra em campo, entra rápido, né? O PSG começou a investir em pouco tempo, estava dominando a França. Parece hoje, é simples pensar que o PSG domina a França e que é um campeonato de um time só, mas era um dos campeonatos mais competitivos do mundo, né? Que a gente fala do Brasil, o Brasil nunca vai ser assim. A França era dos mais competitivos do mundo. Entrou o Lyon, alguém investiu dinheiro no Lyon, foi lá e ganhou vários campeonatos seguidos. Depois foi o PSG com o dinheiro do Qatar e foi campeão várias vezes seguidas. Então, o dinheiro é com certeza o principal motor para conquistas de títulos. Ponto. Não existe isso em todo lugar do mundo, né? E também no Brasil, e aqui é que pesa um pouquinho o medo, né? Isso já está acontecendo, já tem acontecido, porque o Fluminense foi campeão, mas uma vez, o Botafogo foi porque investiu, isso. O Palmeiras e o Flamengo são os 2 times que têm investido, o Atlético também foi campeão porque investiu, mas quem mantém-se aquele investimento a médio e longo prazo vai ganhar muito mais, é o Palmeiras e o Flamengo, ponto, né? E a gente sabe isso, entra ano, sai ano. Quem é que está lá disputando? Palmeiras e Flamengo. Vai ter um ou outro intruso que normalmente investiu ou muito ou acertou mais no que fez, né? Que é aquilo que nivela o futebol brasileiro. É a pessoa investir para trazer o Emerson Royal e achar que está com nível europeu porque tem o Emerson Royal, quando é um jogador que ninguém quer, né? Ou um Jorginho, que é um jogador de alto patamar, mas que já está em fim de carreira, e achar que ele vai entregar o que entregava há 8 anos atrás. Então, eu acho que isso é que nivela o futebol brasileiro. A qualidade eu sempre comentei isso aqui, que eu achava que o Brasil nunca teria um Barcelona e Real Madrid, né? Que seria aquele campeonato com 2, porque a qualidade dos dirigentes garantiria esse equilíbrio. Sim. E até é engraçado, porque se você for olhar, o Barcelona, daqui a pouco a gente vai falar de futebol internacional, mas o Barcelona também talvez era o clube mais brasileiro dos europeus, porque cansou de fazer besteira também, perdeu muito dinheiro, toda aquela grana do Neymar eles gastaram em erros, né? E é um time que hoje poderia trazer lá o Iñaki Williams, foi atrás, e não pôde porque não está podendo registrar jogador.
né? Então, mostra que até fora também tem o erro, não é uma exclusividade do Brasil. Mas dá esse equilíbrio, né? Quem chega com dinheiro lá não necessariamente vai investir bem, né? Mas o Flamengo, acho que é um exemplo, né, de gestão e tudo mais, desde a época do Bandeira de Melo, que arrumou a casa. Porque você pega o Flamengo, uma torcida de massa, né? Pega o Corinthians, no caso, ou o inverso. Porque a proporção que o Corinthians também tem de fazer sucesso e tudo mais, pelo nível que é, pelo potencial de marketing, potencial realmente de grande equipe que é, pela torcida de massa. Então, na época do Bandeira de Melo, que arrumou a casa. Então, acho que é reflexo realmente de você arrumar a casa. E como você falou, vários times brasileiros não têm a casa arrumada. Então, assim, o Flamengo tá conseguindo comprar porque realmente arrumou a casa, fez realmente por onde conseguir esse processo de investimento e tudo mais, e faz esse processo de valores realmente bem altos dentro de um processo interno de reconstrução. O Botafogo veio com a SAF, o Palmeiras tem a Crefisa. Então, acho que o Flamengo assim, é um exemplo dentro dos clubes brasileiros de você tentar realmente arrumar a casa e eu acho de dirigência. O Flamengo ele tem uma diferença, quando eu penso, né? Eu acho que o Flamengo e o Palmeiras hoje seriam os dois expoentes de gestão, mas a forma como eles arrumaram é diferente, né? Eu até brinco que o Flamengo ele foi lá, ele tomou remédio amargo, ele passou anos... né? O Bandeira falava, não vamos ganhar títulos, assim, vamos sofrer, mas lá na frente... Não vamos contratar aqui, tinha jogador que eles queriam, mas não dá, deixa embora. Perdeu gente ali. E hoje, pelo potencial que o Flamengo tem, até permite alguns erros. Né? O Flamengo consegue errar em contratação porque o Flamengo é uma máquina de imprimir dinheiro. Essa é a diferença hoje para o Palmeiras, o Flamengo e o resto. O Fluminense, quando é campeão, o Atlético, quando é campeão, é porque fizeram boas decisões também. O Atlético também com aporte de bastante dinheiro, mas esse dinheiro poderia ter sido jogado fora e depois eles não conseguiriam manter aquele investimento, como não estão mantendo. Mas para o Flamengo e para o Palmeiras hoje, a diferença é que eles podem errar. Né? Os outros clubes não podem errar. Tem clubes investindo recordes de dinheiro. A gente pegou o caso, ontem o Carlos Ramos pegou o caso do Sport, por exemplo. O Sport investiu 60 milhões para o nível do Sport num clube que está ali brigando lá embaixo na tabela. É muito dinheiro. Não está nem brigando. O Sport não está nem brigando. Exato. A campanha tá quase das piores. Você até fez a matéria falando assim... Não é nem brigando lá embaixo. Assim. O Sport está lá embaixo só. E o Sport não é um time pobre. Ele investiu bem. O Mirassol investiu menos de 10 vezes, 12 vezes menos, 12 vezes menos, 12 vezes menos, e o Mirassol tá lá em cima. Então, ainda há isso, né? A questão é que se um clube como o Sport erra, pegou o Gonçalo Paciência, pegou mais gente ali que não funcionou, tem problema com lesão, acabou, porque você não tem como corrigir, né? Já o Flamengo, o Palmeiras, por exemplo, vai pegar o Vitor Roque, ele não dá certo a curto prazo, mas eu tenho um elenco. Né? Eu peguei o Paulinho tá com problemas físicos, eu posso me dar o luxo de Pro ficar ano que vem eu espero isso, né? Porque eu tenho aqui pessoas, vou pegar o Rubens Sousa, né? Agora, se você é um clube com menos orçamento e erra, você vai ter que dormir com aquele erro durante 1-2 anos. Às vezes você acaba com o teu clube e porque você cometeu um erro que o outro clube cometeu várias vezes, né? Você não tem margem. A diferença que eu acho até do Palmeiras é que é o seguinte, o Palmeiras, para mim, o jeito que ele se organizou é diferente do Flamengo, porque para mim o Palmeiras ele meio que ganha na loteria, vamos usar assim, com o Paulo Nobre fazendo ali os empréstimos dele lá e fazendo a doação que ele fazia basicamente. Chega a Crefisa, que também faz um grande investimento, não chegou no primeiro momento que deu o jogador, mas depois o Palmeiras pagou. Sim, mas depois que estava colhendo os frutos foi muito mais fácil, com juros e com prazo e com tudo mais, pagou direitinho, tá tudo certo. E arrumou a casa. E o principal do Palmeiras hoje, o Palmeiras tem menos margem de erro do que o Flamengo, porque o Flamengo, eu acho que a capacidade do Flamengo gerar dinheiro, mesmo sem ganhar título, é muito maior que a do Palmeiras. Porque tem uma torcida maior, porque tem uma exposição maior. Só que o Palmeiras ele é mais organizado do ponto de vista que comentou outro dia, né? Do Abel Ferreira. O Abel é o treinador, ele tem o planejamento, ele tem o elenco na mão, ele sabe o que ele precisa, ele sabe a característica que ele quer. Então o Palmeiras dificilmente sai contratando a rodo cara que pode não dar certo, quem ele contrata. Vitor Roque não deu certo.
Mas ainda assim é uma contratação mais... A estrutura segue a mesma. Já no Flamengo a gente não vê isso. O Flamengo ainda é uma gestão do futebol bem amadora. Não, né? o Alcaraz, aquele caso do Alcaraz, pô, isso é absurdo. O Alcaraz é absurdo. E você vê, por exemplo, eles perderam no meio do campeonato em que eles estão... Vamos lá, com uma folga grande ali no topo, porque eu não acredito no Cruzeiro. O Cruzeiro não acredita no Cruzeiro. O Cruzeiro diz, não preparamos esse time para sermos campeões brasileiros. Né? E o Palmeiras não está ali no melhor dos momentos e não vejo ninguém ali chegando. Então é um campeonato que está na mão do Flamengo para o Flamengo perder. Né? O Flamengo é obviamente o favorito, está na frente e só perde esse campeonato se ele se auto-sabotar. E ele consegue, por exemplo, perder no mesmo intervalo de tempo o lado direito todo, porque quem fazia o lado direito era o Wesley com o Gerson. Traz o Jorginho, que é um jogador completamente diferente do Gerson, apesar de atuar teoricamente na mesma posição. Em características é muito diferente. E perde ali o lado direito, o Emerson Royal. Vamos ver, não é exatamente um sinônimo de qualidade. Eu acho até que pode cumprir a missão, mas não vai trazer aquele... Teve uma grande temporada não vai elevar o Flamengo de patamar. Ele, no máximo, vai manter ali. Mas vai mudar também essa estrutura toda no meio do campeonato e ainda arranja briga com o Pedro, que era o cara que fazia os gols, que era o grande problema do Flamengo. É o grande problema do Flamengo nessa temporada, porque o Flamengo tem um time muito estruturado, com peças boas em todas as posições e ainda tem banco. Mas quando chega ali na frente, são muitos jogadores que não gostam tanto de marcar gols, né? A não ser que você ponha o Arrascaeta, que está numa fase boa em termos de marcar gols, mas já não tem fisicamente aquela capacidade, né? Nunca teve, hoje muito menos, e coloca o Pedro, então fica aquela questão ali do que o Felipe Luiz está tentando resolver e para mim tentou resolver de uma forma meio estranha, né? Então eu vejo o Flamengo ali com muito dinheiro, muita capacidade de investir, mas ainda sem essa ciência de como investir. Tanto é que eles estavam mudando de alvo toda hora, né? Quem foi o jogador que... Segunda divisão que eles iam pegar, que aí a torcida reclamou, fugiu o nome. Da Inglaterra, lá, o jogador irlandês lá. Iam pegar o irlandês da segunda divisão, e aí a torcida começou a reclamar, o pessoal reclamou. Eu perguntei pro eles saem da segunda divisão pra Emerson Royal, pra Samuel, assim... Do nada, né? Então você vê que não tem ali muito... critério, né? Eu perguntei pro Daniel, o meu companheiro de trabalho aqui, meu amigo, que acompanha a Premier League e acompanha todas as divisões nacionais da Inglaterra. E perguntei, e esse jogador? Ele disse, eu não faço ideia. O Mickey Johnson. Ele não é... o Mickey não é mais Mickey Mouse, é o Mickey Johnson. Né? Então, o Johnson... E eu perguntei, ele falou, gente, esse jogador não tem nível para Flamengo. Ele não é ruim de todo, mas ele não tem por que ele ir pro Flamengo. Imagina a equipe de scout do Flamengo. Como foi chegar o scout nesse jogador? E o cara tava lá, e assim, o scout que a gente vai ver, ele jogou no Vitória de Guimarães quando o Boto tava no Vitória de Guimarães. Aparentemente é isso que mandou observar. O único motivo, E então... é um cara que não tem a lei. Você pega as estatísticas dele, os números dele não eram números de um atacante que você vai atrás. Aliás, isso é uma questão também que a gente olha. Eu sei que a construção de um gol é muito maior do que simplesmente alguém que faz, né? Mas os números às vezes são indicativos. E aí você vê até o investimento no Samuel Lino, eu acho que é um bom jogador, mas eu não sei se é para ser a maior contratação da história do Flamengo. Né? E aqui é o ponto que eu acho que não é um problema só do futebol brasileiro. A gente falou no Mundial da questão do patamar. Que patamar que a gente está? A gente está num patamar do futebol que é mais ou menos a segunda escala da Europa. A gente sabe que tem dificuldade para brigar com os grandões, até conseguimos ser competitivos com eles, mas eles são favoritos sempre. Agora, o segundo patamar é realmente de igual para igual, não é aquele de igual para igual. Jogar a final de igual para igual. Que a gente sempre perde, não, a gente pode ganhar. Não, dá para ganhar, dá para perder, a gente consegue ser favorito num jogo, como foi o Palmeiras, o Flamengo consegue ganhar grandes clubes também, o Botafogo. Nós conseguimos competir com o segundo nível e, às vezes, fazer ali uma graça contra o primeiro. Né? Mas a maior parte dos jogos vamos perder. No mercado é a mesma coisa. Por quê? Porque por mais que a Europa tenha mais dinheiro, esse segundo patamar do que o Brasil, ela também não tem dinheiro para jogar fora.
E o mercado é limitado. O mercado é muito limitado, cada vez mais limitado. Não é só a questão do quanto você vai investir. É o material que tem no mercado e quem está disputando esse jogador. Eu vou dar um exemplo aqui. Se o jogador for bom, não importa se é 70 milhões do Liverpool ou vamos dizer que o Flamengo pague 70 milhões para o jogador. E ele vai para o Liverpool. Ele vai pro Liverpool. Ele vai pro Real Madrid. E se o Liverpool for dar 70 milhões e o Real Madrid der 50, ele vai pro Real Madrid. Né? Então tem várias questões aí por quê? Porque ele sabe que lá ele vai disputar título, lá ele vai ser campeão, ele vai estar... O tamanho que ele vai alcançar o tamanho é que ele outro. Vai alcançar é outro, e você sabe, isso já é uma coisa que vem de tempos, não é uma coisa atual, mas que só cresce. Então, acontece isso. Quando a gente vai começar a disputar o jogador, a gente está disputando com o segundo patamar da Europa. E esse segundo patamar da Europa, esse jogador que a gente pega, é um jogador que às vezes você paga mais do que ele merece. E no futebol brasileiro, com acréscimo, que como nós somos um futebol periférico, a gente tem aquela mesma coisa, um pouquinho menos, mas do que o futebol ucraniano, o futebol russo, o futebol árabe. Para você convencer um jogador a vir, ou ele tem uma motivação do tipo, quero voltar para o Brasil, é um jogador brasileiro, ou um jogador sul-americano, quero estar na América do Sul, quero estar mais perto da família, né? Ou então, ele é um jogador que já não tem... Você vai ter que pagar mais para ele do que um clube da Europa pagaria. Toparia pagar. Ponto. Então a gente compra. O Samuel Lino é bom jogador? É bom jogador. Por que ele veio pro Flamengo? Porque o Flamengo pagou mais para ele do que um clube europeu queria pagar por ele, porque sabe que não vale, né? É bom jogador. Eu acho que é um jogador que vai agregar muito ao Flamengo. O Emerson Royal já nem tanto, mas quanto o Flamengo paga pelo Emerson Royal? Eu acho que paga uns 8 milhões. Foi 9 milhões. 9 milhões. É um lateral de 9 milhões? Não é um lateral euros, de 9 hein? milhões. De euros. De euros, claro. Você bota 6,50 aí. Na né? conversão é 6,50. Vai... Tá. Tudo bem que aqui também o Wesley por 25, 30 milhões quase. Sim, então, mas aí é o italiano pagando, né? O bom é isso, que o Flamengo vende bem também. Você vê a venda do Gerson, vê a venda do Wesley. Então, assim, também fazendo caixa. E vende bem justamente porque tá um time mais organizado, que não precisa se desesperar e aceitar a primeira proposta. Você pega o Vasco, se o jogador joga um pouquinho melhor, se chega com 5, 8, já vambora. O cara de 10 ofereceu 3, pagar paga a vista, hein? Eu vou pagar minha conta do mês passado, vamos supor. Então, assim, o Flamengo não quero, aumenta. Não, o Wesley não, quero mais. O Flamengo pode fazer isso. O caso do Palmeiras, mesmo com o Piquerez, veio a concorrência, o Piquerez saiu com muita moral do Mundial de Clubes, chegou gente, ele falou, não, isso aqui eu não quero. Richard Rios também, vou segurar, a Roma ofereceu, a forma, não, segurou, conseguiu tirar alguma coisa a mais, uma forma de pagamento melhor, mas são times organizados. Um time como é o caso do Fluminense, o Fluminense até tentou brigar para segurar o Arias, falou assim, não, isso aqui não interessa. Meia hora depois, tudo bem. O Fluminense vendeu para o mesmo clube o Arias e o André por preços inferiores ao Wesley e Richard Rios. E Arias e André são muito melhores do que... O Arias joga muito, assim, pra mim o Arias é, sim. Mas isso aí é diferente também, porque ainda foram boas vendas. Sim. E havia aquela questão de idade. O Arias queria ir também, assim. O Arias queria ir. Ganhou o título pelo clube, fez pelo clube, assim, acho que o Arias ficou muito mais tempo. Mas você acha que, sei lá, você acha que o Richard Rios também não quer jogar na Europa? Você acha que o Wesley não queria jogar na Europa? O Richard Rios é um bom caso, porque o Richard Rios já tem 25 anos, foi para um clube periférico também, na Europa. Mas 30 milhões, 25 anos, ele pensa assim, quem vai recusar? O Palmeiras vai recusar? 30 milhões por um volante, que era excelente, era talvez fazendo aquela função, quase um box-to-box ali, era dos melhores do Brasil, se não fosse o melhor do Brasil, naquele momento, mas ainda assim é um valor que está fora do mercado que o Benfica paga. Por quê? Porque ele estava precisando de um jogador ali para aquela função e sabia que tinha que pagar acima do mercado. Mas o Richard Rios poderia ter ido para a Premier League ou uma competição maior, mas ninguém queria pagar 30 milhões para ele. Essa que é a verdade. E outra coisa, né? O Richard Rios, que há 2 anos estava no Guarani. Ele estava no Guarani. Né? O Guarani, inclusive, ganhou um dinheirinho nessa Mundial venda aí. Foi a vitrine, né? Sabe? Então, mas é um belíssimo jogador, é um baita jogador.
os times europeus, eles também cometem muitos erros. A gente tá vendo agora, por exemplo, o City contratando o goleiro, pagando uma... Que era dele. Que era dele. Assim, tem pensando no futuro do Ederson, da troca. Quantas vezes, eu lembro o Real Madrid contratou o Casemiro, emprestou o Casemiro pro Porto, entregou ali, teve que comprar de volta. Assim. O cara por lá... Até condição financeira até... Sim, assim, permite esse erro. Como você falou, outros times não podem fazer isso. Mas mesmo assim, quando você começa a errar demais, todo mundo começa... você paga o preço. Barcelona errou demais. Sim. Né? Por mais que seja uma máquina também de imprimir dinheiro, o Barcelona errou demais. O Manchester United. Manchester United hoje está sendo... Cara, o caso... Eu fiquei impressionado com... Falei, como as coisas mudam, né? Vendo o caso do Gyökeres, né? O Arsenal tentando chegar, negociar com o Sport, não dava certo. Essa negociação. Aí o United chegou lá e ofereceu mais, o Gyökeres falou assim, não quero. Afunda jogador, né? Afunda jogador. Impressionante como é que... Realmente... Nós estávamos falando outro dia do Jadon Sancho, né? Sim. Você pega ali o histórico do jogador, até ele chegar no Manchester United, 2 dígitos de gols, 2 dígitos. Duplo, né? Depois é só a ladeira abaixo. E aí você pensa assim, mas esse é um jogador problemático. Todo jogador que entra no Manchester United é problemático, porque ele afunda a carreira de todo mundo, né? É impressionante. E treinador que aí, mas ele não é tão bom assim. Aí o cara vai fazer um bom trabalho antes, depois volta a fazer um bom trabalho e não faz lá. Então... o Ten Hag é bom treinador. Passou o Mourinho, que já não estava no auge, mas é um bom treinador. Mas é um bom treinador. O Amorim agora. Assim, eu fico impressionado, porque acontecem os erros. A gente vai entrar nessa linha. Eu acho que o futebol brasileiro, talvez isso venha a mudar lá para frente, mas a minha sensação ainda é que os times estão a 2, 3 contratações de afundar tudo, né? Vou pegar o caso aqui, a gente falava nos anos 2010, ali, 2010, o São Paulo também, o Bayern de Munique das Américas. O São Paulo era um exemplo de gestão. Sim. O São Paulo começa a afundar quando o Juvenal ferra, joga fora o estatuto para ganhar uma reeleição que já não podia mais. E dali por diante o São Paulo entrou num buraco... O Juvenal é um bom caso, porque era um caso de uma pessoa que parecia ter aquela personalidade forte... Sim. E capaz, né? Era uma pessoa que realmente fazia tomava decisões em prol do São Paulo. E que ao longo do tempo aquilo vai decaindo junto com o mesmo personagem, né? Não é que mudou o personagem. Talvez ele tenha ficado mais velho. Ele acertou muita coisa, mas às vezes por achar que ele era acima até do clube, ele era a coisa, e é questão de ser dono, né? De querer ser o proprietário daquilo lá. O Eurico Miranda no Vasco, que falamos no Vasco, né? Eu convivi com o Eurico Miranda na década de 90, era uma pessoa que era super capaz e que afundou o Vasco. No mesmo estilo autoritário e de transformar o clube. Acho que o dono, né? Eu sou o dono do Vira Vasco. O quintal dele. Vou pegar aqui o Petralha, no Atlético Paranaense. O Petralha, e olha, o torcedor do Botafogo que fica atento. Porque o Textor tem a mesma cara, né? Isso que eu ia falar. Eu ia puxar esse assunto aqui, né? Pra falar dessa capacidade, né? A gente olha, a gente vislumbra esses erros. O time do Flamengo, eu acho que tem bastidores bastante conturbados, a gente percebe isso a todo momento, né? O WhatsApp é o grande inimigo do Flamengo e uma eleição você nunca sabe o que vai sair dali. Falei, tem muita chance ainda de errar, mas você vai precisar cavar bastante para colocar o Flamengo num buraco do jeito que estava, né? Mas ainda assim existe essa possibilidade. O Palmeiras, no fim da gestão Leila... O que vai ser? Pode ser diferente, porque a Leila é uma pessoa que pelo seu tamanho, por seu sucesso fora também, ela é inquestionável. Né? A capacidade, a forma como ela geriu o Palmeiras assim, irrepreensível. Ninguém quis bater de frente com ela. Ninguém no Palmeiras, a gente sabe até também... com jogador, também ela com o jogador Dudu, por exemplo, assim, sim. Muito assim... Não, e é normal você ter uma oposição. A oposição faz bem, a oposição é uma boa coisa. Mas ninguém quis enfrentar a Leila ali também, porque sabe que, bom, ela é uma pessoa capaz ali, eu não tenho nada a ganhar com isso. Sim. Ela saindo pode abrir de novo a porta para aquele velho Palmeiras, a turma lá do amendoim que ficava, né? O Botafogo, ele tá na mão de um cara que complicou a vida de 2 times. Ele saiu odiado do Crystal Palace e o pessoal no Lyon não pode imaginar. Fizeram uma carta no Lyon lá, realmente assim... E o pior, de onde vem o dinheiro? O Flamengo a gente sabe de onde vem o dinheiro e o Palmeiras sabemos de onde veio o dinheiro e se reorganizou, porque o Palmeiras também é gigante. O Palmeiras hoje é muito mais organizado. Então o Palmeiras conseguiu
se organizar, e o Flamengo também. E são duas potências do futebol brasileiro bem organizadas, são duas das maiores torcidas, o Flamengo é a maior, o Palmeiras a terceira. Terceira maior, deve ser. Ou seja, tá ali. Então é um potencial muito grande, muito grande. Estando bem organizado, vão sempre se manter competitivos. Né? Que era o que o São Paulo fazia também, e que ao longo dos anos, que também é uma potência, ao longo dos anos vem caindo. O São Paulo hoje não é nem sombra do que era. São Paulo já você pega ali um time, o Vasco era essa potência. Final de e deixou de ser também. O Vasco era essa potência. Eu cresci com o Vasco ali, brigando com o Palmeiras, terceira, e a proximidade do Flamengo dos anos 2000 ali. O Vasco de 97 a 2000. Mesmo em termos de torcida, disposição e tudo, era pau a pau. Agora já não é. Agora o Vasco, anos e anos, você consegue destruir até instituições do tamanho do Vasco e do Santos. Né? Nossa Senhora. Então é complicado. E tem times que não tem tanto como... Né? O Botafogo é um, o Fluminense é outro. São times que são muito grandes também, mas que se eles cometerem meia dúzia de erros, vão pagar preço, como o Fluminense pagou na década de 90, como o Botafogo pagava antes do João Textor. São clubes que são muito grandes. Como o Cruzeiro pagou. Como o Cruzeiro é impressionante, né? E então o Galo já pagou também. Então, sim. Eu acho que o pagamento do Corinthians... O Corinthians hoje está num momento bem assim, então, se você parar para analisar... O Corinthians precisava pagar esse preço. Fora o futebol, hoje o Corinthians está... A parte realmente externa, assim, está bem então, tumultuada, o clima... O que o Corinthians pagou pelo rebaixamento, e foi ali uma gestão ruim do Alib... Né? O que veio na sequência não é melhor, fez um trabalho... Vou dar aqui a mão à palmatória para Andrés e a renovação e transparência, né? Os primeiros anos, um trabalho interessante, que foi lá, conseguiu atrair um Ronaldo, que atraiu marcas também, passou a gerar mais dinheiro, abraçou uma ideia com a torcida de vamos colocar uma camisa que seja lá, eu nunca vou te abandonar, a torcida tá cantando isso, vou fazer uma camisa, vou vender e vou juntar um dinheiro a mais, vou meter um patrocínio extra, vou arrecadar mais dinheiro, mas depois desses acertos, de novo, começa a ter a série de erros. 2013... vai lá e gasta uma fortuna para contratar o Alexandre Pato, que era um jogador que nessa história que não tinha mercado lá fora, não tinha ninguém na Europa querendo pagar aquilo pelo Pato. Investiu aquele dinheiro, errou feio, né? Ainda consegue escapar ali ou aqui, mas o buraco do Corinthians vai aumentando, né? E eu não sei, eu não consigo imaginar, não vejo ninguém lá dentro, né? Eu converso bastante com gente que está lá no Corinthians, eu não consigo achar uma solução. Né? Ver, não, esse grupo aqui vai dar certo, esse grupo vai dar... Não, esse candidato é bom. Não vejo. Torcendo, lógico, a gente torce para que todo mundo se acerte, porque é uma marca muito grande. Sim, a gente torce, acho que acima de tudo, que é o que todo mundo... A gente trabalha com futebol. Claro. O que a gente queria ver era essas ligas, quando surgiu essas ideias de ligas, era um produto melhor. A gente quer ver um produto melhor, porque eu vejo Campeonato Brasileiro por obrigação profissional. Sim. Óbvio que vejo também os jogos do meu clube por ser torcedor, mas porque eu gosto de futebol. A gente trabalha com futebol porque gosta de futebol. E é meio inércia em alguns momentos, né? Que o meu clube tem hora que eu falo assim, não, eu preciso assistir profissionalmente e porque infelizmente... Mas a gente quer ver quer ver bom material. E hoje, quando você vai ver bom material, você quer ver Premier League. Você não vê nem o espanhol, você não vê o italiano. Você vê a Premier League. Por quê? Porque o produto é melhor. O Real Madrid e o Barcelona podem ser times melhores. Mas o produto do espanhol, que já foi muito bom, hoje em dia não é melhor do que a Premier League. Então eu acho que isso de gerir, e a La Liga é gerida por um sujeito que parece total velha guarda. É total velha guarda. A Premier League, não, ela tem uma gestão que transformou aquilo num produto agradável. E um produto agradável tem que ter times fortes. E a gente não pode, e nem acredito que vá ter a tal europeização do futebol brasileiro, né? Transformar Corinthians e Flamengo Barcelona e Real Madrid. Em Barcelona e Real Madrid por serem as maiores torcidas. E eu acho que isso não aconteceu,
mas a gente tem que ter cuidado com esse risco sim, porque a gente quer ver um produto bom. Não é bom nem para o Flamengo ser o Real Madrid do Brasil, não existe. Não dá pra ganhar sozinho. Não, porque entre ser Real Madrid, vou ver o Real Madrid. Né? Daqui a pouco é isso. O Brasil é grande demais. E o legal do Brasil é isso. Você vai jogar com o Inter no Beira-Rio, é difícil. Você vai jogar com o Santos na Vila Belmiro, é difícil. Vai jogar com o Cruzeiro, vai enfrentar o Fortaleza no Castelão. O Fortaleza pode estar na fase que for. O Ceará no Castelão. Sim, pô, é isso que a gente quer ver, então, né? São vários times, né? Então... Agora, voltando ao assunto do mercado, eu em resumo, para mim, dinheiro ganha jogo, ganha campeonatos, na verdade. Mas nem sempre vai ganhar, é lógico. Mas a médio e longo prazo, quem tem o dinheiro vai ganhar mais, ponto. Né? Agora, você com boa gestão consegue, e aí a gente vê o caso do Mirassol e do Sport. Sport 60 milhões e lanterna, o Mirassol 5 milhões, sem estrutura, sem nada, e consegue ser competitivo. Dinheiro não aceita desaforo. Também. Ou seja, boa gestão, você consegue desafiar, principalmente no Brasil. E por fim, eu acho que dinheiro hoje compra pouco. Então a gente tem que ter esse cuidado. O Brasil, principalmente, tem que ter esse cuidado. Porque se a gente tiver uma estrutura boa de base e em todo o Brasil, a gente vai ter mais material. E aí não importa se o Flamengo, o Palmeiras e o Botafogo dominam o mercado. A gente vai ter jogo. Por quê? Porque a gente tem mais material, a gente tem jogadores surgindo, a gente tem... um bom produto, porque a gente vai ter bom futebol. E eu tenho sentido que o futebol brasileiro tem perdido muito isso, talvez pela forma como o nosso futebol evoluiu, pela questão da sociedade. A gente tem uma base que é muito mercado também, muito voltada para o mercado. E a gente não tem essa estrutura que faz o sujeito lá, que às vezes nem tem potencial para ser profissional, tem uma estrutura competitiva de base e depois, se essa pessoa tiver talento, começar a subir nessa pirâmide, né? A gente vende o talento na base para sustentar veterano. Tem esse detalhe. Eu estava pensando aqui, lembrando, aconteceu várias vezes acho que todos os times brasileiros têm isso, mas vou pensar aqui agora. O que o Palmeiras gastou no Paulinho, no Vitor Roque, se não tivesse vendido o Endrick. Tudo bem, são 50 milhões, ok. O Endrick, o que estava rendendo para o Palmeiras, o que estava jogando o Endrick no Palmeiras, mais do que o Vitor Roque, mais do que o Paulinho, é um cara que fazia muito mais diferença. Imagina o Endrick com o Estevão jogando ali, o que esse time faria, o que teria jogado no Mundial. Você vendeu 2 caras, ok, por uma boa grana, mas o Palmeiras gastou isso também. E não consegue reaver, porque gasta e a qualidade é inferior. Por quê? Porque vai disputar o jogador nesse segundo nível. Isso. Ele não vai conseguir pegar um novo Estevão, não vai conseguir pegar um novo Endrick. Aí contrata o Sousa, sabe? É mais um cara. O tanto de dinheiro que o Palmeiras colocou para um setor que ele tinha um cara, mas que ele vendeu. Então, eu gostava muito de ver, sempre... Eu via a Copa São Paulo para ver quem que meu time poderia revelar. Sim. E achava aquele cara que podia ser o jogador da frente. Mas o jogador, eu sabia que ele ia ser vendido eventualmente para a Europa. Sei lá, 1, 2 temporadas no meu time. Não fica, né? Jogador, dependendo do time, então, o Palmeiras até segurou mais. Porque dependendo do time, às vezes nem vai pro profissional. Então, já vende logo. Espera fazer 18 anos, só acabou. O último jogador de ponta que ficou muito, de ponta mesmo, que ficou muito tempo, que eu me lembro, foi o Neymar. Né? Aí depois nós temos um jogador em posições como o André no Fluminense, que rejeitou lá o Liverpool, fica 2, 3 anos, mas é de outra posição, porque se fosse lá da frente seria praticamente impossível de manter, né? E o Neymar, mesmo o Palmeiras, o Flamengo... O Neymar saiu em 2013, mas ele estava vendido em 2011. Foi até, vai escolher o Real Madrid ou vai escolher o Barcelona? Com toda aquela confusão, e toda aquela confusão que estava vendido e até foi enfrentar o Barcelona, já estava vendido e o negócio aqui, o dinheiro que também some, o Santos, né? O Santos revelou, fez vendas incríveis, uma das maiores vendas do futebol brasileiro nos últimos anos, sempre saindo do Santos, com o Gabigol, quanto custou, o Bruno Henrique também era um jogador que o Santos vendeu bem, Neymar, Rodrigo, e o Santos...
né? Eu acho que a única saída para a gente evitar entrar nessa crise do mercado, para mim, é reestruturar todo o futebol de base do Brasil. Porque mesmo esses jogadores, é óbvio que o Palmeiras vai revelar jogador, o Santos vai revelar jogador, o Fluminense vai revelar jogador, o São Paulo são times que têm base forte. Mas é uma base muito pensada no mercado, né? Sim. Muito pensada no mercado. Vender alguém. E a gente não tem uma estrutura, ou seja, ela pega já recursos escassos de jogadores que querem jogar no Santos porque o Santos vai dar vitrine, no Fluminense porque o Fluminense vai dar vitrine, no Palmeiras porque o Palmeiras é um clube que vai disputar títulos e é vitrine também. Ou seja, ele já pega ali a nata do futebol. E enquanto... Na nossa geração ali, anos 80, anos 90, as pessoas jogavam futebol. Sim. Né? Hoje em dia as pessoas não jogam futebol. Você vê, ela tá na escola, ainda bem, ela tá no condomínio, ela não tem nem campo para jogar futebol. Celular, se você for jogar, se você for jogar futebol, você vai ter que pagar ou alugar um society, um campo society. É sintético, a escolinha só. O garoto tá lá, talentoso, jogando FIFA. Jogando EFC, jogando Counter-Strike, jogando sei lá o que hoje em dia tá na moda, que muda toda hora, e ele não tá lá jogando futebol. Quando ele vai tentar jogar futebol, ele não tem essa motivação, ele não tem uma estrutura competitiva, ele não tem o clube lá do bairro para disputar um campeonatinho, e isso muda muita coisa. Você vê na Europa, muitos países que se reestruturaram muito por causa disso. Você chega lá sábado de manhã e você vai ver na Inglaterra, na Alemanha, em Portugal, e a garotada tá jogando, a família tá lá indo no estádio, e é isso que acontece. Esse garoto vai ser jogador profissional? A maior parte, 99,9% não, mas ele tá lá motivado, e você vai aumentar a quantidade de jogadores que você tem jogando, e ainda vai trazer o melhor do esporte, né? Sim. Que é isso, é você envolver a comunidade, socialmente, a ideia de grupo, a ideia de coletivo, a ideia de formar amizades, a ideia de você ter uma competição, mas uma competição saudável, ao mesmo tempo com colaboração. É tudo isso que o esporte traz, de tirar o garoto das drogas, aquele clichê, tirar o garoto, às vezes, de uma existência que é ruim do dia a dia, para um grupo em que ela vê como você pode viver em sociedade bem e ainda competir e tal, e fazer coisas boas. Você não tem mais isso no Brasil. Ou, na verdade, você tem, mas uma escala muito você menor. Pegar a né? nossa época, adolescência, joga bola, pô... É o quê? Adorávamos jogar bola com os amigos. Eu jogava bola na rua, paralelepípedo, né? Sim, quem nunca arriscou o dedão, né? No paralelepípedo. Meu dedo nunca tava inteiro. Então, adorava jogar bola com os amigos e tudo mais. Hoje em dia, realmente, parte online, computador, as pessoas não saem de casa. Eu fiz uma matéria. E acaba sendo um fomento do futebol também. Porque assim, o pai passa por filho, ou a mãe passa por filho, a paixão pelo futebol. Cada vez mais, essa paixão vai diminuindo. Sim. E até se pra você for futuro. jogar, você vai numa escolinha, a escolinha tem aquele clima assim, não é um clima bom, não tem uma competitividade. Ou então você vai para o mercado profissional já, e aí são só aqueles grandes talentos. Eu acho que é uma competitividade tóxica que tem em escolinha. Eu falo porque eu tenho um filho e ele vai na escolinha. Quando eu jogava bola na rua, eu tinha os meus amigos. Sim. E se meu amigo reclamasse do lance, eu mandava ele pra tal lugar e a amizade aqui e vambora. Agora, quando você coloca numa escolinha, aí tem o pai do atleta, eu tirei a licença da UEFA, tirei a licença C e fui trabalhar lá. Eu tive que fazer estágio 1 ano para tirar a carteira e tudo mais. Se lidar com o pai de garoto que tinha 5 anos, o cara veio porque teve um lance a mais no jogo e empatou, e o cara não queria deixar o filho dele cumprimentar o outro time. Eu falei, não, vai cumprimentar, tem que cumprimentar. Não, você não sabe, você não é pai. Eu falei, eu sou pai. Não, porque eu não aceito que meu filho perca. E eu virei e falei, primeiro lugar, quem não perdeu, empatou. E segundo lugar, falou, é bom seu filho com 5 anos aprender a perder, porque o que ele vai mais fazer na vida dele é perder. Perder, porque talvez ganhar, de vez em quando. Mas o normal é perder, é bom aprender. E não perdemos o jogo, vamos lá. E tem toda essa discussão, tem todo esse problema que você vai lidar. Porque escolinha, todo pai acha que o filho dele é o melhor que tem. Às vezes fala isso pro filho dele, e o filho dele já vira uma outra coisa, né? E o futebol é diferente. Quando você tem uma escolinha mais bem trabalhada, eu trabalhei com alguns garotos ali, você olhava talento. Talvez não vire nada, mas a história já era legal, porque tinha os 2 treinos na semana,
sair a convocação, final de semana, a gente vai jogar em tal cidade, né? É uma motivação. Aí todo mundo vai cedo. É uma motivação completamente diferente. Tem que estar lá, 8 horas da manhã, todo mundo 8 da manhã no sábado, com já tá malinha e justamente convocado, com uniforme. Legal pra caramba. O Luiz aqui é aquele responsável por trazer todas as informações do futebol de base do Brasil, então você que vê as fichas lá no site já sabe quem é que faz também. E o que tem? Você tem campeonatos que você não sabe quando começa, não sabe quando termina. Justamente, tem federação que não tem nem site. Isso assim, às vezes ocupa um espaço curto de tempo, e isso no futebol de alto nível, ou seja, quando você vai ver futebol do Rio de Janeiro, de categoria São Paulo, de base de clube grande, de federação grande. Sim. Enquanto você deveria ter uma estrutura que esses garotos estão jogando o tempo todo, e não tô falando aqui de Corinthians, São Paulo, Flamengo, Fluminense, a gente tá falando de 15 de Piracicaba, 15 de Jaú. A gente quer ver o garoto que tá lá no interior de São Paulo, o garoto que tá lá no Ceará e no interior do Ceará, a gente quer ver ele jogando. Sim. E ali vai sair gente boa o Brasil é gigante, imenso, né? Você vai ter material pra caramba. Vai ter qualidade demais. Vai ter qualidade a gente demais. Tá desperdiçando demais. A gente aproveita muito mal. A gente joga fora. A gente aproveita muito mal mesmo, porque e é difícil, você tem que abdicar de muita coisa da sua vida, né? Eu jogava no gol, né? Eu não ia ter o tamanho e tudo mais, mas eu jogava no gol e eu jogava relativamente bem na minha idade. Naquele momento, talvez eu pensasse que eu poderia ser. Quando você pensava em questionar para minha mãe que eu vou fazer um teste, não, você tá louco. Porque fazer um teste significava o quê? Você mudar de cidade, para você abrir mão do estudo, basicamente, porque muitos frequentam a escola, tem ali, mas a gente sabe como é que funciona, já vivia ali dentro de clube também, não é aquela cobrança, o cara abre mão de escola, e para talvez não ter um futuro. Talvez você não vire. Uma lesão pode te acabar com a sua carreira, né? Na categoria de base, por mais talentoso que você seja. Ou você não ter oportunidade, não cair no time certo. A quantidade que vão virar jogadores profissionais de um time bom, assim... Então, por isso que eu acho que o clube de bairro, ele tinha que ser mais valorizado. O clube de bairro, ele tinha que ter uma estrutura... tinha muito campeonato de bairro. Assim, na minha época tinha muito campeonato de bairro. É muito melhor. Era o bairro tal contra o bairro tal, assim... Essa estrutura tinha que ser... As federações que estão lá só interessadas em faturar, elas tinham que estar promovendo esse tipo de futebol. E elas estão preocupadas em fazer um carioca, um paulista para durar 2, 3 meses. Isso. E que mas não tem interessa a televisão, ninguém. a grana na TV. Não é isso que interessa. A gente quer ver o futebol sendo disputado ali embaixo. E quem já viajou, e a gente já viajou muito, e conhecendo o futebol, você vê o que é feito fora do Brasil. E você fica assim, gente, o Brasil tá muito atrasado, mas Sim. é muito atrasado. E aqui a gente não tá falando de dinheiro, a gente tá falando mesmo de você ter essa estrutura competitiva na base e você ter essa cultura do futebol. O Brasil já deixou de ser o país do futebol há muito tempo. Praticamente você vai na Inglaterra, vive-se mais o futebol. Você vai na Alemanha, vive-se mais o futebol. Você vai em Portugal, vive-se mais o futebol. Eu não conheço tão bem a estrutura na Espanha e na França, mas quase com certeza você vai também vivenciar melhor o Você futebol. encontra campos, e não estou falando estádio, estou falando campinho, né? E sempre tem uma escolinha lá, e é um campinho só, acabou. Campinho, clubezinho de bairro, uma estrutura competitiva que todo fim de semana vai ter um jogo durante a temporada, ou seja, você vai fazer com que o garoto vá lá e treine 2 vezes por semana feliz, porque é uma coisa boa, praticar um esporte, tem a questão de saúde. E né? consumir o futebol também. A minha preocupação é essa, porque assim, para futuras gerações e tudo mais, você tem que fomentar o futebol, porque senão... A questão de produto, saiu pesquisa de torcida, diminuiu o número de pessoas até interessadas no futebol brasileiro, né, no geral. E é engraçado, porque você falou, até citou a Inglaterra, você vai em times da 4ª divisão inglesa, tem estádios pequenos de 5 mil pessoas, mas o estádio está lotado, sempre, porque é o time do bairro dele. Sim. E ele vai ficar em último no campeonato que é distrital, mas ele tá lá, ele tá torcendo, ele assiste, ele reclama, ele vibra e ele consome o futebol. Tá ali no bairro, né? O clube do bairro. Ele gostar de futebol, não gostar de ganhar. É aquilo que ele vai, é o programa. Eu vi na Alemanha muito, as pessoas vão 10 horas da manhã, tem o jogo 11 horas da manhã.
E aí você vai e passa, de repente, vê aquela aglomeração e tá lá o cara comendo a salsicha dele, né? Aquele pãozinho pequeno com aquela salsicha grande assim. E vai com os amigos, toma cervejinha, toma E tá aproveitando o momento, né? Tá aproveitando o momento. A garotada ali que ele conhece tá jogando, os amigos dele estão jogando. E você junta ali uma comunidade em volta do futebol, né? De uma forma agradável. Não essa forma que a gente vê meio doentia, só os clubes grandes, aquela torcida que um dia é o melhor e no dia seguinte já quer destruir todo mundo. A minha experiência é até engraçado. Férias, quando eu ia para Campinas, a minha avó morava num condomínio muito grande, assim, com vários blocos, e tinha sempre um campeonato lá. E eu ia no final de semana, meu tio, religiosamente, meu tio Jair, que aliás é um dos culpados por eu ser jornalista esportivo, todo domingo a gente acordava, ia lá, assistia os jogos, o bloco A contra o bloco D, joga, e eu sonhava em disputar aquele campeonato, que eu achava muito legal, eu gostava, e a torcida vibrando. Aí começou a sair confusão, teve problema, tudo ficou paralisado um tempo. Quando eu fui fazer faculdade, eu fui morar naquele condomínio, né, lá em Campinas, e eu fui jogar. E, cara, o pessoal se organizou e o campeonato saiu sem problemas, né? E foi muito legal eu participar daquele torneio, porque eu cresci assistindo, cara, um torneiozinho ali, qualquer coisa. Eu fui campeão de uma das edições, né? Eu estava no time campeão, eu não, né? Mal, né? Você joga do quê? Jogo de teimoso, né? Botou só o nome no trabalho, igual o Tá lá, tô na foto. Tô na foto do título, não interessa, eu fui campeão. Mas era muito legal. E tinha criança, e tinha adulto, e joga, né? É a diversão, é uma história para você contar. Só isso. Eu brinco que eu vivi um esporte mais assim com o vôlei. Uma professora na minha escola que montou então um time de vôlei e a gente começou a jogar em outros lugares. Foi a coisa mais legal que teve. Porque eu comecei a sair da minha escola para ir jogar em outro lugar. Pô, que divertido. É uma experiência fantástica isso. O famoso intercolegial, né? Fazer um intercolegial. E era disputa, assim, o colégio contra o colégio. E São Sebastião foi jogar. Ia jogar no ginásio da cidade. League, a Libertadores, assim, era... Cara, o Interclasses já era um evento. Imagina o intercolegial. Ali era uma seleção da seleção. Divertidíssimo. Então, essa experiência só que eu acho que vale. Dá uma amenizada também, galera. Questão de briga. Sabe, cara, perder, viva o futebol, né? Não só ganhar e perder. Só para fazer até uma comparação, só para fazer trazer um detalhe, quando a gente estava discutindo a pauta, saiu até um tweet do Vitor Canedo, converso bastante com ele lá no Twitter, e ele fez um levantamento e colocou essa questão, né, das maiores contratações dos últimos 10 anos do futebol brasileiro. As 22 maiores contratações pertencem a Palmeiras, Flamengo e Botafogo. As 22. Das 52, né, porque o top 50 ali empata e fica 52, 43 são desses 3 times. O dinheiro tá ali. Tem competição? Ainda acho que tem. Né? Pra gente chegar, para finalizar. Tem competição porque, invariavelmente, nós temos dirigentes que vão se atrapalhar e vão gastar mais dinheiro do que deveria em alguns casos. Então, eu acho que para isso a gente pode dar uma amenizada, né? Fechando o ciclo aqui do programa, eu acho que não corre risco. É isso, a incompetência e o produto, a falta de produto. O produto bom está na primeira linha. Então você vai brigar por jogadores, né, que são por migalhas, que às vezes são melhores que a concorrência, mas não tão melhores assim. Prateleira, né, do futebol. Mas não tão melhores assim, que vão fazer com que você sobre, né? É a realidade do futebol brasileiro. E vai pagar muito caro por eles, né? E vai pagar mais caro por eles, vai pagar superfaturado. É a realidade do futebol brasileiro e a realidade, infelizmente, do futebol. Não é só brasileiro, é a realidade do futebol europeu também. Tá? Sim, a Inglaterra hoje, ela estava conferindo aqui nessa janela de verão, o que foi gasto em contratações na Inglaterra ultrapassa os 2 bilhões de euros, né, juntando todos os times, e a segunda liga que mais se aproxima é a italiana com 700 milhões. A diferença é enorme. A tendência é a gente ver uma diferenciação até... A gente tem visto, né? Dentro do continente, né? A gente tem visto. Cada vez... o Chelsea foi campeão do mundo, contratando no meio da competição, e mudou de perfil, né? Mudou de perfil. O João mudou completamente. Mudou completamente.
Bom, o Arsenal gastando o dinheiro que está gastando, tem o United gastando dinheiro errado. O João deu sorte, né? Porque o Everaldo estava em má fase. Agora o Everaldo já encaçapou 2 gols, agora vai. Chuta o Everaldo, nunca criticou, né? Depois de ontem, nunca criticou o Everaldo. Everaldo craque, pô. Everaldo é craque agora. Daqui a pouco, e aí tem esse negócio do Mundial de novo que a gente vai falar, né? O Fluminense aparece e mostra lá como o Arias é bom, perde o jogador, não tem como segurar. O Palmeiras acaba perdendo o Richard Rios. Eu gosto muito da... Perde ali. Se destacou um pouquinho, o prego que se destaca recebe martelada, né? Infelizmente... E é o dinheiro que entra, o Mundial entrou muito dinheiro para os clubes que participaram do Fluminense, Mundial. então, recebeu... Todos eles perderam jogadores que não vão conseguir repor por dinheiro nenhum que tenham. Essa que é a realidade. O Richard Rios, o Palmeiras não vai conseguir um substituto para o Richard Rios à altura, pelo menos não em curto prazo. O Fluminense, obviamente, não vai conseguir o Arias, porque o Arias é um fenômeno, ele está no Fluminense, essa aqui é a realidade também. E o Flamengo foi o melhor, né? Porque o Flamengo se livrou do Wesley, que, vamos lá, o Wesley eu não consigo compreender muito bem como é que alguém paga quase 30 milhões. É que a seleção faz muita diferença, né? Ele foi convocado, aí jogou, aí no outro dia jogou muito bem. O Wesley adiciona algum potencial ali ofensivo, mas é um lateral que já há muito tempo é uma peneira lá atrás, né? Então o torcedor do Flamengo não gosta assim tanto dele, não. Foi uma boa venda, não tem problema, boa. Não. Aquele cara que sai, você fala assim, vendeu muito bom. bem, vendeu muito bem. Mas agora vem o Emerson Royal também. Então... não vai melhorar a qualidade, talvez, mas acho que pelo menos embolsou 25 milhões, né? Mas o Flamengo vai resolver o lado esquerdo ali bem, porque o Cebolinha, o Michael não estão indo bem. Então, e agora acho que a contratação foi muito boa ali do Samuel para poder fazer a ponta esquerda ali. Então esses também são mais alguns exemplos de os outros times estariam todos felizes de ter o Cebolinha ou o Michael. Então, Michael, e agora vai ter 3, né? Não, nós temos pouco. Outro dia eu vi o jogo do Flamengo e tava... não, o Flamengo tem problemas, não tem um elenco tão profundo. Gente, o elenco não tão profundo. Você olha pro banco quem e você... é que tem, então, né? Se eles não tem, quem tem, né? Os outros times, o titular, você já não consegue confiar. Aí você olha pro banco, então, complicou. Flamengo não. Flamengo você tem 2 times ali, o Flamengo. O Palmeiras e o Flamengo sobram no campeonato de pontos corridos, vão sobrar por causa disso. Elenco, o Palmeiras esse ano tá dando muito azar, né? O Flamengo também teve muito problema de desfalque, mas não faz diferença. Sim, tem muito, bom, né? Tem um elenco a diferença que eu acho só, de novo, né? O Palmeiras eu acho que é até um exemplo diferente, porque eu não vou colocar que é uma constelação, mas são jogadores muito bons, todos bons que entram, se encaixam, que aí é muito mérito do Abel. Isso tem que falar. Eu acho que o Abel tem vários problemas, eu posso criticar o Abel das falas dele. Falar que tem amigo meu palmeirense que não estava gostando do Abel. Não, que agora chegaram os jogadores e ele não tá conseguindo encaixar. O que eu já vi Já tá pedindo a saída do Abel. Como torcedor O que eu já vi de gente falando de fim de ciclo, de manda embora aqui agora, renovar com ele é besteira. Muito torcedor do Palmeiras. Contratou jogador, ele não está sabendo usar, fora Abel. E ontem é o quê? Eu amo Abel. Como é o futebol? Esse é o futebol, é a paixão, isso que é o futebol. Lembrar, na final do Paulista picharam lá também, que tipo salve de Felipão ali. Não. Tá bom. Fora Abel. Mas até ontem você não era Abel. Não. Contratou, não tá sabendo contratar, contratou errado. Porque não tá usando bem a base. Também eu acho que você pode incluir, mas, pô, se você for ver, o Palmeiras ainda é um dos times que usa a base. Uma das melhores bases do Brasil é a Palmeirense. E alguém que usa ainda, ele né? usa. Agora... As melhores bases do Brasil é do Palmeiras. E usa de forma... por exemplo, o Hendrick tinha muita pressão, ele usou, mas ele usou quando quis, da forma correta e fez diferença ao fim, né? Então não dá. Eu acho que o torcedor do Palmeiras, obviamente, pode criticar o que o Abel tá fazendo, mas o torcedor do Palmeiras o torcedor do Palmeiras, ele é assim, tá muito tranquilo a vida, eu preciso arranjar alguma coisa pra coçar a cabeça. Mas isso é no Brasil brasileiro, todo, né? Brasil é assim, se eu perder 4 jogos, 5 seguidos, já era. Não, mas eu morei ali. O Felipe Luiz era o novo Guardiola e de repente virou... Novo treinador da seleção brasileira, né? Já tava na seleção e de repente o cara tinha 6 meses. Eu morei ali a 6 torcida do Palmeiras de é especial. Queriam ele na seleção brasileira. A torcida do Palmeiras é especial. Eu falo, morei ali em Perdizes, tenho vários amigos. E olha, era assim, ganhava o título, mas o próximo não vai dar. Vamos aproveitar aqui, porque acabou ali. Cara, o Flamengo, para passar de fase da Libertadores,
Foi difícil pra caramba. Sim. Então o Felipe Luiz era o quê? Era a seleção brasileira e tudo mais. Ser eliminado. Acho que a torcida do Flamengo já falava, fora Felipe Luiz, fora Felipe Luiz, e traz o outro. Mas a gente viu muita gente falando, o Felipe Luiz no fim... mostrou que não é grande coisa, que não sei o quê. E aí o Jorge Jesus ficou disponível no mercado. Já saudade, já bateu a saudade. Oi sumido, né? Que é o famoso oi sumido. Sempre vai ter essa daí. Bom, é isso aí. Chegamos ao final, então. Luiz, prazerzaço tê-lo aqui. Obrigado pelo portas convite. abertas. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Muito obrigado pelo convite mesmo. Vamos conversar mais aí, acompanhe também o Luiz lá na gente. Tudo que é internamente, base aqui, tudo que for formação, brasileiro, de ficha, o cara que faz as fichas do Brasil é esse aqui. Esse aí. Eu todas as federações. Eu trabalho tranquilo. Até que não tem site. A federação é muito tranquila no Brasil, o trabalho é muito profissional, informação, muito bem construído, na futebol ponta, brasileiro. E é bom porque tem a meritocracia, né? O sujeito tem a federação que não tem nem site, mas chega no topo do futebol brasileiro. E demora pouquíssimo, já aparece do nada. É incrível, é impressionante. Talvez seja talvez esteja lá pré-requisitos para o cargo, né? Tem problemas algum enrosco? Justiça, tem algum enrosco? Tem. Então tá bom, não tem nada. A federação não tem site, não tem informação? Então tá bom, serve para ser o presidente. Então tá bom, não, tá servindo bem. Qual que é o seu histórico aqui? Não, fui gestor de um hospital. Eleito. Fui eleito. Só fui eleito, não, nem assumi ainda. 12 anos, que meu pai tá lá mandando na federação, no futebol muito evoluído. Bom, é isso, não adianta, né? Não tem como, os caras são tudo... Massa, até a próxima. Um abraço, até a próxima. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se não gostou também, deixa o seu comentário aqui embaixo. Fala que a gente falou besteira. Não interessa, né? É boa essa discussão. Deixa o seu comentário, seu hype, seu like. Se inscreva no canal, compartilhe o canal do Gol, porque tem a programação muito boa. O Gol no Mercado, o Gol nas Américas. Tem os nossos diários também, trazendo as informações do mundo do futebol. E, é claro, Na Cara do Gol, todas as semanas. Valeu, aquele abraço.